Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje é sábado, hoje é dia de estudar, hoje é dia de capacitar-se. Então, vai pegando aí, desde já, o seu caderno, sua caneta e seu livro. Não esqueçam do material. O material de vocês é um material muito bom, pessoal. Valorizem esse conteúdo que está aí. Leiam esse material, risquem. Fique à vontade, não pode rasgar, mas você pode ficar à vontade para usar e abusar desse conteúdo aí. É seu, ok? Caderno e caneta, por quê? Porque nós vamos sempre estar trazendo coisas a mais para acrescentar ao nosso conteúdo de hoje. Por exemplo, o assunto de hoje, que fala de contrato de trabalho, eu vou estar trazendo, eu vou estar falando de um tipo de contrato de trabalho que não está no teu livro. E aí é necessário você anotar e ter essa informação. Na verdade, serão dois tipos de contrato que não estão no teu livro aí, ok? Então, sigam-me os bons, galera. Abre aí na página 26, ok? Capítulo 3, dá uma revisada, dá uma estudada e só depois você vem comigo. Valoriza o seu livro, ok? Vamos lá? Só para recapitular o que nós falamos semana passada no conteúdo anterior, aprendemos sobre processo de admissão, documentos necessários no ato da admissão, exame médico, CTPS, PIS, PASEP. Galera, olha só, nós estamos aí numa série muito importante chamada Departamento Pessoal. E nessa série vocês estão recebendo diversos tipos de conteúdo. Quando nós falamos de departamento pessoal, a gente fala de muita legislação trabalhista, muita. Então, na maioria das vezes, vocês vão ficar talvez meio perdidão aí. Mas não se preocupe, eu quero ser o mais claro possível, o mais prático possível de vocês, para que o assunto seja mais fácil. Então, para alguém ser contratado, para alguém ser demitido, tem toda uma parte burocrática, uma série de trabalhos tem que ser feito para contratar um profissional. Não é simples, ó, pode trabalhar aí, não. É um processo mesmo. Tem vários documentos, tem que fazer exame admissional, tem que carteira de trabalho, registrar a pessoa no sistema do governo, no CAGED, tem que uma série de trabalho mesmo para contratar alguém. E aí nós falamos que nesse processo de admissão exige-se tudo isso aí, ok? E o que vamos aprender hoje? Conheceremos os tipos de contrato de trabalho. São vários. Se você pegar a CLT, o que é a CLT? Sei que você já sabe. Consolidação das leis do trabalho ou trabalhista. Consolidação das leis trabalhistas. É ali dentro desse livro que é a Bíblia do trabalhador, né? E é a Bíblia de quem trabalha também dentro do departamento. Lá está praticamente tudo, tirando outras leis que foram criadas, chamadas jurisprudências. O que é jurisprudência? Isso aí não está no teu livro. Jurisprudências são leis determinadas, tá? Julgadas, são julgamentos estabelecidos por juízes do trabalho. Nós temos juízes do trabalho no Brasil, instâncias, primeira instância, segunda instância, e quando um trabalhador, por exemplo, coloca uma empresa na justiça, e aí a justiça aqui local vai julgar, se der ganho de causa, pode uma das partes recorrer, quem perdeu, aí vai para a segunda instância, e vai, a segunda instância é no estado, a terceira instância é federal, né? Os ministros lá, eles vão julgar isso aqui. Ok, gente? Então, a CLT fala sobre vários tipos de contrato de trabalho. Eu vou abordar alguns com vocês aqui, os mais utilizados, os mais comuns hoje em dia. Beleza? Aperte o cinto e se embora. Responda. Antes da gente falar sobre contratos de trabalho, eu vou só refrescar a sua mente. Você lembra o que é um contrato de trabalho? Nós falamos na primeira aula, no primeiro conteúdo, sobre o que é um contrato de trabalho.
Se você não lembra, tem que lembrar e eu vou refrescar sua mente. O artigo 442 da CLT define o conceito de contrato de trabalho, o quê? Que é um contrato individual de trabalho e acordo tácito ou expresso correspondente a uma relação. Pronto. É a certidão de casamento entre uma empresa. Você nunca vai responder dessa forma, né? É só para dizer de forma prática. É a certidão de casamento. É o que celebra o acordo bilateral entre trabalhador e empregado. Então, não existe, pode até existir, que nós sabemos muito bem que existem muitas empresas que não contratam, não assinam carteira das pessoas, estão errando gravemente, estão errando, nós sabemos disso, mas para uma empresa que quer ser legal, direitinha, ela tem que celebrar um contrato de trabalho, sim, tem que celebrar, ok? E aí, nós começamos falando sobre a elaboração de um contrato de trabalho. Gente, não esqueçam do exercício, e já vou te dando um spoiler aqui do que vai cair. Essa pergunta vai cair lá. Como é que funciona a elaboração de um contrato de trabalho? E aí você vai responder: as partes são livres. Quando eu digo as partes, trabalhador, empresa. Para quê? Livres para negociar todas as cláusulas. Nos contratos de trabalho, gente, em todos existem cláusulas. Cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. E é nessas cláusulas aí que estão lá no contrato é que vão amarrar. Por exemplo, no casamento, não tem comunhão de bens, comunhão parcial de bens, essas coisas? Da mesma forma, é no contrato que vai estar todos os critérios, todos os detalhes de como deve ser o seu trabalho, tá bom? Olha só, o artigo... mas porém, é importante falar aqui, essas cláusulas, tá? Não podem contrariar o quê? As disposições de proteção no trabalho. O artigo 9º da CLT anula todos os atos que podem desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos legais. Por exemplo, uma empresa te contrata lá e lá no contrato de trabalho está dizendo que você vai trabalhar em uma jornada de trabalho de 10 horas, 9 horas diária. Tá certo isso? Não. Por quê? Porque a CLT determina que todo trabalhador deve trabalhar no máximo 8 horas por dia. Então entendam que as cláusulas podem ser feitas, mas nunca ultrapassando o que já está escrito na CLT. Pode diminuir, pode até favorecer, mas prejudicar em hipótese alguma, e isso aí é derrubado na justiça tranquilamente. Se um trabalhador colocar na justiça uma empresa, ela perde. Tá ok, gente? Como é que funciona a elaboração do contrato? Geralmente, eu falo para você, porque já trabalhei nisso, geralmente os contratos de trabalho já estão prontinhos, a empresa tem pronto já. Quando ela vai contratar um trabalhador, o único trabalho que ela tem é de alimentar o sistema lá, que ela tem um programa, um software, com os dados da pessoa, e aí já emite, imprime, ok? Uma via fica com o trabalhador, uma via fica com a empresa, e leia seu contrato de trabalho. Não espere que a empresa vai ler para você. Olha, Márcio, eu vou ler para você o contrato. Não existe isso. Por isso, o conselho é leia, para que lá na frente essa empresa não venha de repente meter a mão, né, no teu bolso aí, te prejudicar e dizer: olha, mas está no teu contrato de trabalho. Então, muito cuidado. Ok? Então, vamos lá. Primeiro tipo de contrato de trabalho que nós vamos falar aqui é o contrato por tempo determinado. Anote aí, eu vou perguntar para você no teu exercício como funciona o contrato de trabalho por tempo determinado. Gente, o próprio nome já diz prazo determinado. Ou seja,
ele tem data de início e ele já tem data de fim. Querendo ou não, é determinado. Já na hora que você celebrou, assinou, você sabe que você começou a trabalhar hoje, dia 1º de agosto, e vai sair dia 1º de agosto de 2021. Tá lá, ok? Vamos entender um pouco mais sobre esse contrato. O contrato de trabalho por tempo determinado é aquele, abre aspas, cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que esse tipo de contrato de trabalho, geralmente, ele é utilizado para algumas execuções, para alguns tipos de serviços, de trabalhos que tem uma realização de acontecimento já prevista, ok? Um exemplo aí, professor, tá? Eu preciso de um trabalhador no final do ano. Vamos já te mostrar aqui, ó. Eu preciso de um trabalho. Tá aqui tem uma foto, tá? Para você ver, ó, aqui, ó, contrato de trabalho por tempo determinado. Olha bem aqui, ó. Fica o empregado admitido por prazo determinado a partir do dia 1/12 para exercer a função de garçom, devendo encerrar-se dia 2/12, ou seja, 30 dias. Aí tem que o valor do salário e tal. Olha as cláusulas aqui. Tudo isso aqui é cláusulas, ó. Aqui, ó. São as cláusulas. Então, início e fim. Contratado às vezes para uma festa, para um evento. Contratado às vezes, é isso aqui que eu estava explicando aqui, ó. Para uma realização de certo acontecimento, já com data prevista de encerramento. Para que este contrato seja válido, é necessário se adequar-se às exigências da legislação. Logo, o contrato precisa tratar 2 pontos. Primeiro, de serviços de natureza, cuja natureza ou transitoriedade, tá? Por exemplo, como a instalação de uma máquina, duração de 2 anos, tá? Se precisa instalar uma máquina, 5 meses, 4 meses, vocês fazem um contrato com aquela pessoa, encerrou o contrato, ela já está demitida. Ou de atividades empresariais de caráter transitório. Vocês percebem que é por tempo determinado, é só para executar tal tarefa. Por exemplo, uma empresa que produz ovos de Páscoa, tá? Você vai entender o seguinte, que todo contrato de trabalho, gente, tem a duração de no máximo 2 anos. Não pode existir um contrato por tempo determinado, mais de 2 anos, ok? E então você vê isso muito no final do ano, época de Páscoa, as empresas começam a fazer panetone desde agora, já tem profissional contratado. Então tem data de início, tem data de final, não pode ultrapassar 2 anos. E aí, gente, eu vou falar sobre o contrato de experiência para você. Eu vou deixar para falar para você lá na frente, ok? Mas o contrato de experiência, ele é considerado um contrato por tempo determinado. Por quê? Mesmo que ele, entenda bem o que eu vou falar, contrato por tempo determinado, contrato de experiência. O contrato de experiência é considerado um contrato por tempo determinado. Por quê? Porque ele tem início e ele tem fim. A única diferença é que o contrato de experiência, ele é de no máximo 90 dias. E os demais tipos de contrato, eles podem ser de até 2 anos. Ou de experiência, 90. Os demais, eu posso fazer um contrato de 1 ano, 1 ano e meio, 6 meses, 2 anos no máximo. Ok? Vamos aí mais adiante para você entender. E aí nós entramos no segundo tipo de contrato, pessoal, que é o tipo de contrato por prazo indeterminado. Aqui já é diferente. Se o determinado tem início e tem fim já pré-estabelecido, eu assinei o contrato sabendo quando que termina. O indeterminado não.
É o tipo de contrato mais utilizado pelas empresas e consiste na indeterminação do prazo do término da relação entre o empregado e o empregador. Além disso, poder-se-á presumir contratos indeterminados aqueles que extrapolam as regras de outros tipos de contrato. Por exemplo, olha só, o que ele está dizendo aqui? Que pode ter um tipo de contrato sem tem início, mas não tem data final? Pode. Mas alguns contratos, como por exemplo o determinado, nós acabamos de ver aqui, tá? O determinado, ele pode se tornar indeterminado? Pode. Em que situação? Quando eles extrapolam as regras. Vamos lá, tá? Ó, só o modelo para você ver aqui, contrato individual de trabalho, né? Por tempo indeterminado, ó. Você percebe que não tem data final aqui? Olha as cláusulas 1, cláusula 2. Então é isso, gente. Cada empresa tem o seu contrato. Olha aí, ó. Se torna indeterminado, 2 pontos, presta atenção. Se um contrato por tempo determinado, aquele que eu falei anteriormente, for superior a 2 anos. Professor, eu fiz um contrato de trabalho para uma empresa por 2 anos. Ok, fui demitido. Acabou. Ah, a empresa fez por 3 anos um contrato comigo. Então já não é mais determinado. Ele já é automaticamente indeterminado. Ficou claro? Ou então, se de repente a empresa falar assim, olha, mas terminou os 2 anos aí, tu pode ficar mais 6 meses com a gente? Posso. Já automaticamente se torna indeterminado. Outro exemplo. Lembra do contrato de experiência que eu falei para vocês agora há pouco? Que ele é considerado um contrato de trabalho por tempo determinado, porque ele tem início, tem fim, e o prazo dele é 90 dias. Se ultrapassar 90 dias, ele automaticamente já passa para indeterminado. Tá? Se um contrato de prazo determinado for prorrogado mais de uma vez, opa, vamos lá, todo contrato por tempo determinado não pode ser prorrogado mais de uma vez. Vamos lá. Se ele é 2 anos, ou a empresa faz um de 2 anos, ou ela faz de 1 ano. Se for legal o trabalho, prorroga para mais 1 ano. Mas somente 2 prorrogações. Olha o contrato de experiência, da mesma forma. Faz por 45 dias. No geral, as empresas fazem por 45 dias e mais 45 dias. Só 2 prorrogações, ok? Só uma prorrogação, né? No caso, não é 2. Era 45, foi para mais 45. Então, se for prorrogado mais de uma vez, gente, já passa a ser indeterminado. E aí teve uma pessoa que me perguntou assim, professor, tá, quando eu entrei na empresa, eu assinei um contrato de experiência, 90 dias. Não é 3 meses, tá, gente? Tira da sua cabecinha que é 3 meses. Não é 3 meses, é 90 dias. Por que não é 3 meses? Porque se eu faço um por 30, aí eu prorroguei para mais 30, aí daqui termina, eu prorrogo para mais 30, eu prorroguei 2 vezes o contrato. Então não é contrato de experiência. Só pode ser prorrogado por mais uma vez. Por isso que é 45 mais 45. Ah, professor, fez 30 mais 60. Pode? Pode. Não tem problema. Não pode ser prorrogado mais de uma vez e não pode extrapolar mais de os 90 dias. Tá claro para vocês? Espero que sim. Outra coisa, como eu te falei, um aluno perguntou assim, professor, tá, fiz o contrato de experiência, assinei, passou os 90 dias, eles não fizeram outro contrato comigo, fizeram só o de experiência. Não fizeram outro contrato por tempo indeterminado, porque a lei diz que não é necessário fazer outro contrato. Lá, se você for olhar lá no contrato de experiência, diz o seguinte, tem o prazo lá, data, início e tal, e ele diz o seguinte para você, ele diz que uma vez ultrapassado, ele já automaticamente se torna por tempo determinado. Então não tem que fazer outro, assinar de novo. Ó,
No caso de uma das partes decidir desfazer o contrato, deve dar o aviso prévio com no mínimo 30 dias de antecedência. Agora sim, olha o outro tipo de contrato, é o contrato de experiência. Como é que funciona, professor? O contrato de experiência é uma modalidade do contrato por prazo determinado, já te falei, cuja finalidade é o quê? Verificar se o empregado tem aptidão para exercer a função para a qual foi contratado. O próprio nome diz, contrato de experiência. Você está sendo experimentado. Bora ver se esse funcionário é bom mesmo. Bora ver se ele é técnico mesmo. Por isso que se dá por tempo, por experiência. Tá? Quantos dias? 90 dias no máximo. Da mesma forma, o empregado, na vigência do referido contrato, verificará se adaptar-se à estrutura hierárquica dos empregadores, bem como as condições de trabalho a que está subordinado. Então, não é só a empresa que pode desligar, você também pode, terminou o contrato de experiência e dizer, olha, eu não quero trabalhar mais, estou saindo da empresa. Então, ambas as partes poderão cancelar ao final do contrato de 90 dias, dizer assim, olha, eu não quero ou quero continuar aqui na empresa. Tá claro? Ok, gente? Olha aí um modelo para vocês. Identificação das partes, contratante, geralmente aqui, ó, empregado, empregador, empregado, objeto do contrato, cláusula 1, 2, 3, aí pode ter mais cláusula. Ó, dos serviços, e aqui que vai dizendo, ó, o empregado realizará todo o serviço, blá, 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 blá. Entendeu, gente? Outro modelo aqui, ó. Centro de educação, dado da empresa, o dado do profissional, contrato de experiência, aqui, ó, o salário que ele vai receber. Que mais? E assim por diante, gente. Vai embora aí. Direitos e formalização. Gente, sobre contrato de experiência, o trabalhador contratado para o período de experiência terá os mesmos direitos trabalhistas que o por tempo indeterminado. Ok? O empregador deverá fazer as anotações também na carteira de trabalho? Sim. Sabemos que tem empresa aí que diz o seguinte, faz um teste com nós aí 90 dias, só que eu só vou assinar a tua carteira depois de 90 dias. Tá certo isso aí? Tá erradíssimo. Tem que assinar o contrato de experiência, tem que ser registrado na carteira, galera. Que mais? Olha o estágio. É um outro tipo de contrato. Como é que funciona? É muito simples o estágio. De acordo com a legislação, o estágio é, abre aspas, o ato educativo escolar. Então ele é bem diferente dos outros estágios. Não é assinada a carteira do estudante, porque quem faz estágio é um estudante. Faculdade, curso técnico, de acordo com a legislação, o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa o quê? A preparação para o trabalho produtivo do estudante. Professor, eu sou aluno de engenharia e eu tenho que fazer um estágio. Tá aí. Porque ele vai te ajudar na tua preparação para quando você sair da faculdade, você tá aí, tem uma bagagem de conhecimento prático, né? Ainda segundo a lei de estágio, para se tornar um estagiário é preciso frequentar aulas do ensino regular. Olha aí, o outro modelo de contrato de estágio aqui, ó. O nome da empresa, o concedente, a empresa que está abrindo as portas para o estagiário. A parte B, a outra parte é o estagiário, a universidade, ó, a instituição de ensino, termo de estágio, cláusula 1, cláusula 2 e assim por diante. Esse outro modelo aqui, ó, nome da empresa, nome do estagiário, o interveniente, quem é? É a faculdade, é o curso lá. Então tem três partes aqui, vocês percebem? Empresa que está abrindo as portas para o estagiário e a faculdade que está encaminhando ele para o estágio. Os estágios, né? Não é estádio. Os estágios podem ser, gente, obrigatórios ou não, tá? Remunerados ou não. Como assim, professor? Obrigatórios ou não? Dependendo do curso que você faz na faculdade, lá diz, olha, você é obrigado a fazer um estágio, entendeu? Quem faz administração tem que fazer estágio, quem faz medicina tem que fazer estágio. É obrigatório, você não tem opção.
Faz parte. Se você não fizer, você não tem o seu diploma. E quando não é obrigatório? Quando você faz um curso e você diz, poxa, eu quero tanto fazer um estágio, mas eu não sou obrigatório, mas eu quero fazer. Aí fica por livre e espontânea vontade, ok? Quando o estágio ele é obrigatório por questão da grade curricular tua, você não recebe nada, a não ser uma ajuda de custo, seguro de vida, vai transporte. Mas quando o estágio não é obrigatório, geralmente a empresa ela vai te dar um valor aí, tá? Para te ajudar. Quer de remunerado ou não. A carga horária, gente, é 30 horas semanais, não pode ultrapassar, não é 44 horas, é 30, que pode ser 3 horas diárias. Duração de no máximo 2 anos na mesma empresa, tá? Não pode ser mais de 2 anos um estágio. Tá aqui a carga horária, tá? Não pode ultrapassar. Então você vê que ela é bem diferente do outro. Transporte, somente quando o estágio não é obrigatório que você tem essa ajuda. Recesso, sempre que o contrato for maior que 1 ano, você tem direito a 30 dias de férias, que é recesso, não é férias. Tem direito? Tem direito. Ok? Seguro, tem direito a um seguro contra acidentes pessoais, sim. Responsabilidade, deve evitar faltas não justificadas. Tem seus critérios, tem suas regras e tem que ser obedecido pelo estagiário e pela empresa que está abrindo as portas para a realização. Então, em suma, gente, em suma, estágio é somente, de fato, as empresas só vão abrir, no geral, estágio para quem está fazendo curso técnico universitário. Se for obrigatório, ela abre, tem empresas que abrem portas para estágio. Você vê muito estágio para administração, estágio de marketing, pode olhar no site que tem muita oportunidade de estágio remunerado. Outro tipo de contrato, isso aqui não está no teu livro, pega a caneta, pega papel, anota, que é um tipo de contrato, gente, que está muito, é do momento, é da hora, por causa da pandemia. Muitos trabalhadores estão trabalhando via home office, né? Via acesso remoto, vendedores estão vendendo de casa, atendente está dentro de casa, e aí entra em cena um contrato teletrabalho. É um tipo de contrato que está na CLT. Vamos conhecer um pouquinho dele? É a realização do expediente laboral, que é o do emprego, de qualquer natureza, pode ser qualquer natureza, desde que realizado à distância, em local diverso ao local da empresa, utilizando-se as ferramentas da telemática. Não, não é telemática, é da informática, tá? Só corrigindo aqui, ferramentas da informática. O teletrabalho exercido em domicílio com ferramentas tecnológicas. Pronto, matou a charada. Nesse tempo de pandemia, você viu muito. Você vai trabalhar de casa. Telemarketing, vendedor, tudo. Muitos trabalhos hoje foram feitos em casa. Aqui, por exemplo, em Natal, tem a teleperformance, certo? A teleperformance, ela liberou o pessoal, porque não podia ter aglomeração, né? Liberou o pessoal para trabalhar de casa. O pessoal que trabalhava lá estão em casa trabalhando, fazendo seus trabalhos. Então, é um contrato de teletrabalho? Sim. Ok, gente? E aí, mais um tipo de contrato que não está no teu livro, mas eu trago porque ele é muito interessante e está sendo muito utilizado também hoje, é o part-time. Tem muita gente que não conhece, até gente do RH, não conhece o tipo de contrato part-time, mas ele já é um contrato antigo. Vamos conhecer ele aí. O contrato part-time, ele está no artigo 58A da CLT, já é conhecido como um emprego de meio período. Pronto. Part-time. Entendeu? Part-time, meio período. Significa isso, meio tempo. Ele é autorizado? Sim. Tá? Geralmente, com jornada de 4 horas diária e 22 semanais. Mas a lei diz que é no máximo 25. Mas no geral é 4 horas durante o dia ou
25 semanal. Mas eles aumentam aqui para 6 horas para dar 25. Ele já é usado para a contratação de recepcionistas em consultórios, médicos e secretarias, por exemplo. Tem lugares que a pessoa trabalha até 1 hora da tarde, part-time. Tá? A lei assegura que um trabalhador seja contratado para trabalhar até 25 horas por semana, ou seja, é possível contratar jornadas semanais menores, tal como trabalhar aos sábados e domingos. Ficam assegurados todos os direitos trabalhistas para esse tipo de contrato. Tá bom, gente? O estágio não tem FGTS, não tem 13º, o estágio não, é bem diferente. Já esse aqui é igual aos demais, carteira assinada, vai transporte, FGTS, INSS, todos os direitos têm que ser autorizados. Part-time. Eita, mais um que não está no teu livro aí. Então são 3 contratos que não estão no teu livro aí. O aprendiz, muito relevante para vocês, que são alunos que estão dentro dessa legislação aí. Olha só, de acordo com a legislação trabalhista, contrato de aprendizagem, que é o aprendiz, jovem aprendiz, é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado não superior. Então, não existe contrato de jovem aprendiz por mais de 2 anos. Não existe. Terminou e se embora para casa atrás de outra empresa. Tá? Não pode trabalhar durante noturno. Noturno que eu digo assim, virar à noite, não pode. Tá? Quem é um aprendiz, galera? Para se tornar um menor aprendiz, olha os requisitos. Necessário ter idade entre 14 e 24 anos. Se você está nessa faixa aqui, ok. Que mais? É necessário estar devidamente matriculado e frequentando a escola. Se não tiver, não consegue. Se ainda não concluiu o ensino médio, ok? Se ainda não concluiu o ensino médio. Os interessados ao programa com alguma deficiência não terão requisitos a cumprir, ok? Pessoas com deficiências não têm esses critérios aqui. Se está dentro dessa faixa aqui, pode ser contratado. Muitas empresas, Riachuelo, Banco do Brasil, federais, contratam jovem aprendiz. É muito importante vocês ficarem ligados, pessoal, nessas vagas que tem aí para jovem aprendiz, beleza? Terminando aqui o assunto, um trabalho de pesquisa para vocês aí, aproveitarem a semana que está começando, não ficar muito parado, vamos pesquisar sobre o assunto para a gente crescer um pouco mais. Olha só, vai para o Google, pesquisa. Quais as principais mudanças, ou seja, teve mudanças nos contratos de trabalho com a reforma trabalhista em 2017. Teve mudanças? Tiveram. Quero que você me diga. Professor, teve mudança aqui. Mudanças que já estavam estabelecidas na CLT, aí a reforma, ela reformulou o que já estava mudando, alterando. Diga para mim quais foram. E aí você pesquisa também, aproveita o embalo, como funciona o contrato de trabalho intermitente. É um outro tipo de trabalho e começou a funcionar também após a reforma trabalhista em 2017. São 2 coisas que eu quero que você pesquise e me passe. Professor, acho muito enjoada essa pesquisa. Ei, pare desse negócio de ser enjoado. Isso aqui é para te ajudar. Você precisa conhecer a legislação. Se você não se inteirar em relação à legislação trabalhista, isso aqui é puro CLT. Quem está em departamento em RH tem que conhecer isso aqui. Beleza? E para vocês também, trabalhadores. Chegamos aqui na revisão de hoje. Hoje você aprendeu sobre contrato de trabalho determinado, indeterminado, experiência, estágio, part-time e intermitente. Espero que vocês tenham gostado. É muita coisa, tá? São vários detalhes, tem. O conselho que eu digo assim, não tem como eu decorar, gente. O estágio. Algumas coisas eu sei por estar ensinando, por ter trabalhado com o RH, mas não dá de decorar.
Por quê? Cada empresa tem o seu padrão. Ó, a minha empresa contrata estagiário? Contrato. Então já tem o contrato prontinho, eu já sei das cláusulas, eu estudei, então eu tenho como explicar, tenho como argumentar. Ah, minha empresa não contrata estágio. Ok, então o que ela contrata? Ela contrata por tempo, por experiência. Como é que funciona? Estuda, mergulha naquele contrato que é mais utilizado na tua empresa. Ok? Semana que vem, no nosso próximo encontro, sábado, vamos falar sobre jornada de trabalho. Então se liga, presta atenção, já vai estudando, já vai lendo esse conteúdo, e aí semana que vem você vem afiado para aprender mais sobre jornada de trabalho. Pessoal da 19 a C05, o último recadinho do coração para vocês é o seguinte: não esqueçam do exercício. Tem gente esquecendo. O que está acontecendo com vocês, pessoal? Vamos lá, não estamos de férias. A pandemia está aí, mas a gente continua estudando, trabalhando, se esforçando. Não esqueçam do exercício. É ele quem vai contabilizar presença para você na sua pauta. Se você não faz o exercício, não tem como adivinhar. E a minha dica, meu conselho é: façam hoje mesmo. Hoje é sábado, cabeça fresquinha com conteúdo, já responde. Super simples, prático e vai te ajudar bastante. Posso contar com vocês, galera? Creio que sim. Então, desde já, muito obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Pesquisa aí que eu passei para vocês. Exercício. Um abraço e até semana que vem.